E aí, pessoal, olha, se tem um assunto que é figurinha carimbada no pronto-socorro e, claro, questão certa nas provas de cirurgia, esse assunto é apendicite aguda. Então, a nossa missão aqui hoje é dominar o raciocínio clínico para diagnosticar e tratar essa condição com total segurança. Vamos nessa? Pra gente começar, vamos situar o problema. Quando um paciente chega no PS com aquela dor abdominal aguda, a primeira coisa que tem que vir à mente é: qual a causa? E as estatísticas mostram que, na grande maioria das vezes, mais de 60%, o problema é inflamatório. Isso já direciona totalmente o nosso foco. Ok, então a gente já sabe que o problema provavelmente é uma inflamação. Mas qual? É aí que a apendicite aguda entra como a grande protagonista. Ela sozinha responde por mais de um terço dos casos. É, de longe, a causa mais comum. Por isso, não tem como fugir. Dominar esse tema é obrigatório, seja na prova ou no plantão. Nosso roteiro aqui vai ser bem direto ao ponto. A gente vai passar pela epidemiologia, entender a fundo a fisiopatologia, aprender a decifrar os sinais clínicos, discutir quando e qual exame de imagem pedir, detalhar o tratamento e, por fim, encarar uns cenários mais complicados. Tudo pronto? Então vamos lá. Começando pela seção 1, a emergência mais comum. Vamos entender quem são os pacientes mais afetados e por que esse diagnóstico é tão, mas tão importante. Então, qual é a cara do paciente com apendicite? É aquele perfil clássico que toda banca de prova adora, paciente jovem, ali na segunda ou terceira década de vida, um pouco mais comum em homens, e agora um ponto de atenção máxima, que despenca em prova. Apendicite é a principal causa de cirurgia de urgência não relacionada à gravidez em gestantes. Guarde isso. Certo. Agora, na seção 2, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo. Vamos entender o porquê por trás dos sintomas. A anatomia e toda a cascata de eventos da inflamação são a chave para a gente entender a clínica. E olha, a anatomia aqui explica muita coisa. A base do apêndice é fixa, mas a ponta dele pode estar em vários lugares. A posição mais comum, a retrocecal, significa que ele está meio escondido atrás do seco. Agora, se ele estiver numa posição pélvica, ele pode irritar a bexiga, por exemplo, e causar sintomas urinários, o que pode confundir bastante o diagnóstico. A fisiopatologia é como uma bola de neve, uma sequência bem lógica. Tudo começa com uma obstrução, geralmente por um fecalito, que é tipo uma pedrinha de fezes. Isso faz com que o muco se acumule, as bactérias se multipliquem, principalmente as gram-negativas e anaeróbias, e o apêndice comece a inchar. Esse inchaço todo comprime os vasos, causa isquemia, o tecido morre e o resultado final pode ser a perfuração. Chegamos agora no coração da coisa, o diagnóstico. E aqui, gente, tem uma regra de ouro. Apendicite é, antes de mais nada, um diagnóstico clínico. A história que o paciente conta e o exame físico bem feito são soberanos. Esse aqui é o roteiro clássico, aquele que tem que fazer uma sirene tocar na cabeça de qualquer um. A dor começa meio vaga ali perto do umbigo. Depois de algumas horas, ela caminha e se instala bem localizada na fossa ilíaca direita. Junto com isso vem a perda de apetite, náusea, uma febrezinha e no hemograma aquela leucocitose com desvio à esquerda. E agora, vamos para a parada dos sinais, aqueles nomes que as provas amam cobrar. O sinal de Bloomberg é o mais famoso de todos. É a dor que o paciente sente quando a gente aperta e solta rápido a barriga. Isso grita irritação peritoneal. Já o sinal de Rovzin é mais curioso. A gente palpa o lado esquerdo do abdômen e a dor aparece lá do lado direito. Além desses, tem mais dois sinais que são como um GPS para a gente tentar adivinhar onde o apêndice está. O sinal do psoas, que é a dor quando o paciente estica a perna para trás, sugere que o apêndice está lá escondido, retrocecal. Já o sinal do obturador, que é a dor na rotação da coxa, faz a gente pensar numa localização mais baixa, pélvica. Certo, com tanta informação, como é que a gente organiza o pensamento e calcula o risco? Para isso, existe uma ferramenta fantástica, o Score de Alvarado. Ele funciona como um checklist, pontuando os achados da história clínica, do exame físico e também do laboratório, como a leucocitose. E o legal do Score é que ele dá um caminho, ele guia a conduta. É bem direto, olha só. Uma pontuação baixinha, de 0 a 3, nos diz para pensar em outras coisas. Uma pontuação no meio do caminho, de 4 a 6, acende o sinal amarelo. Provavelmente é, mas vamos confirmar com o exame de imagem. Agora uma pontuação de 7 para cima, aí o risco é altíssimo e a indicação cirúrgica é muito forte. Certo, vamos para a parte de imagem. E aqui o pulo do gato não é só saber qual exame pedir, mas sim entender quando ele é realmente necessário. E isso nos leva ao mantra, a frase que precisa ser internalizada. O diagnóstico da apendicite aguda é eminentemente clínico. Sabe aquele paciente jovem, homem, com história de livro e um alvarado lá em cima? Esse paciente pode ir direto para a cirurgia sem precisar de imagem. A imagem entra em cena quando existe dúvida. Mas e quando a gente precisa da imagem? Qual escolher? Bom, aí depende do paciente. A ultrassonografia é a primeira escolha para crianças e gestantes, porque não tem radiação. Já a tomografia é o padrão ouro nos adultos. Ela é mais precisa e mostra não só o apêndice inflamado, mas também o clássico borramento da gordura ao redor, que é um sinal de inflamação. Seção 5. Diagnóstico fechado ou com altíssima suspeita. E agora, qual o próximo passo? Vamos falar sobre o tratamento e a decisão de operar. É fundamental entender que a apendicite evolui em fases. As duas primeiras, a catarral e a flegmanosa, são consideradas não complicadas. A partir do momento em que tem pus envolvido, na fase supurativa, ou o tecido começa a morrer, na gangrenosa, aí a gente já classifica como apendicite complicada. E essa diferença é crucial para definir o tratamento. E a estratégia de tratamento segue essa lógica. Nos casos não complicados, o padrão é a cirurgia para retirar o apêndice, de preferência por vídeo. Agora, se o quadro complicou e já tem uma peritonite, a cirurgia é de emergência. Num cenário diferente, de um abscesso localizado com um paciente estável, a conduta pode ser primeiro drenar esse abscesso, tratar com antibiótico e só depois, no segundo momento, operar. Pra gente fechar, vamos falar dos desafios, porque na vida real, nem todo paciente chega com um quadro de livro, especialmente em algumas populações específicas. A gestante é um capítulo à parte e um prato cheio para qualquer prova. O quadro é totalmente atípico porque o útero empurra o apêndice para cima, então a dor pode aparecer lá no quadrante superior direito. O exame inicial é ultrassom e, se a dúvida persistir, a ressonância. E o mais importante, na gestante, o tratamento é sempre cirúrgico.
Olha, depois de tudo isso que a gente conversou, se for para guardar uma única ideia, uma regra de ouro para a vida e para as provas, que seja esta: dor na fossa ilíaca direita é apendicite até que se prove o contrário. Esse raciocínio salva vidas. E pra gente fechar, fica uma reflexão. Pensa naquele cenário de prova. Mulher jovem, quadro meio esquisito, um alvarado ali no meio do caminho. E aí, qual é a conduta? A resposta para essa pergunta é a síntese de tudo que vimos. A chave é saber reconhecer a dúvida, usar a imagem como uma aliada e assim proteger o paciente, seja de uma cirurgia desnecessária ou de uma complicação grave por um diagnóstico tardio.